Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana e na nossa aula nós vamos iniciar pela correção da ficha de atividades que a tia passou há 2 semanas. Então, na última aula de ciências que nós tivemos no dia 26 de outubro, tá? Então, nós vamos fazer a correção da ficha de atividades da página 77 e 78. Vamos lá? Olha só, gente, essa primeira questão ele inicia assim. Ao longo do ano, conforme passam as estações, é possível observar a mudança das constelações visíveis no céu. As imagens a seguir são 4 constelações, cada uma típica de uma das estações do ano no hemisfério sul do planeta. Identifique a qual estação do ano corresponde às constelações abaixo. E aí, na letra A, eu tenho a constelação de Escorpião, não é? Então, essa constelação de Escorpião, ela se refere a que estação do ano? Ao inverno, tá certo, gente? Vocês vão colocar nessa linha abaixo o nome da estação do ano a qual cada uma se refere. Letra B, constelação de Órion. A constelação de Órion se encontra no verão, se refere ao verão. A constelação de Pégaso, nós temos aqui a primavera, não é? Confiram aí para saber se vocês fizeram certinho, gente. E, por último, a constelação de Leão, eu tenho o outono. A questão que se encontra na próxima página, ele diz assim: a posição de estrelas e constelações no céu eram usada por navegadores e exploradores para se localizarem durante suas viagens. Imagine que você é um navegador e, usando seus conhecimentos, precisa encontrar um conjunto de estrelas que te guiará em direção ao sul. Letra A. Na imagem ao lado, ligue as estrelas e forme a figura que está procurando. Letra B. Qual constelação o asterismo representa? Então, o asterismo que vocês vão encontrar aí, olha só, eu tenho uma cruz, então ela indica que é a representação da constelação do Cruzeiro do Sul, não é isso, gente? Então, aqui é a constelação do Cruzeiro do Sul. Já na terceira questão, ele diz o seguinte: explique o que está representado na figura a seguir. Então, essa figura aí, gente, ela trata-se de um mapa ou uma carta celeste, não é? Que mostra o quê? A posição de estrelas e constelações no céu. Então, confiram aí a correção. Então, turminha, agora que nós já realizamos a correção dessa ficha de atividade, nós vamos falar um pouquinho sobre as câmeras fotográficas, que é o último conteúdo aí deste capítulo, que estão entre as páginas 127 até a página 129. Então, a gente sabe que as câmeras fotográficas, elas são instrumentos importantes, porque a partir delas nós podemos registrar momentos e também lugares, não é? Então, aí, na página 127, ele vem mostrar como a tecnologia auxiliou no desenvolvimento desses objetos. Antigamente eram utilizadas câmeras fotográficas bem básicas, não é? Com apenas tipo de funcionamento. E hoje em dia a gente vê que isso evoluiu, não é? Então, os instrumentos utilizados para fotografar se expandiram com o uso da tecnologia, com o avanço tecnológico. Então, vamos observar, através dessas imagens, o funcionamento dessas câmeras fotográficas. Então, turma, nós podemos observar aí que os tipos de câmera fotográfica têm basicamente o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, de uma câmera escura. Então, nessa imagem nós podemos ver a representação de uma câmera escura, como é que acontece na captação da imagem, tá? E mais aqui abaixo, nós podemos ver que a primeira imagem, ela mostra uma câmera fotográfica com destaque para o filme sensível à luz, e na segunda, uma câmera fotográfica digital, um pouco mais moderna, não é? Então, as câmeras fotográficas antigas, gente, elas eram utilizadas principalmente para armazenar, né, para capturar e armazenar as imagens que posteriormente seriam reveladas. Já nas câmeras fotográficas digitais, que são as mais atuais, o armazenamento ocorre por meio de dispositivos digitais. Então, por isso ela recebe esse nome. Então, nós podemos ver aqui que houve uma evolução nas fotografias, elas passaram a ficar coloridas e impressas ou então no formato de dispositivo digital, armazenado em um dispositivo digital. Em seguida, turminha, aí na página 128 tem uma atividade de pesquisa que vocês irão fazer. Então, não esquece de fazer essa atividade de pesquisa e mandar para a tia Ju, tá certo? É com
mas é uma informação que vocês vão coletar com os familiares de vocês. Então, assim, ó, você tem fotografias impressas em sua casa? Você já viu um álbum de fotografias? Responda as questões a seguir para obter mais informações sobre a revelação de fotos. Então, pesquise junto com seus pais, com os familiares, com os responsáveis e responda essas questões aí da página 128, ok? Na próxima página, página 129, a gente tem aí uma atividade para finalizar esse conteúdo. Então, eu convido vocês agora a pausar essa videoaula. Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos lá conferir? Olha só. Com uma máquina fotográfica é possível fotografar pessoas, momentos... Aliás, com a máquina fotográfica é possível fotografar pessoas, momentos, lugares, etc. Qual é a importância desse instrumento para as pessoas? Então, por meio desse instrumento, é possível obtermos fotografias que podem ser guardadas por muito tempo. E, além disso, esse é um registro histórico, não é? Segunda questão. Observe a imagem e responda as perguntas a seguir. Letra A. Que instrumento óptico é representado na imagem, gente? Então, essa imagem aqui, ela representa o instrumento que a gente estudou na aula passada. Que instrumento é? Um telescópio, não é? Um telescópio. E, em seguida, na letra B, ele pergunta, qual é a função desse instrumento? E aí, gente, qual é a função do telescópio? Então, ele permite visualizar objetos distantes, não é? Então, essa é a principal função, a principal utilidade do telescópio. Ou itens distantes, não só objetos, mas também itens, tá? E aí, na letra C, ele diz assim, por que esse instrumento foi importante para o desenvolvimento da astronomia, gente? Nós sabemos que esse objeto, o telescópio, ele foi importante porque a partir dele é possível observar detalhes dos corpos celestes que não podiam ser vistos sem ele, a olho nu, como a gente chama, né? Como as crateras da Lua, os anéis de Saturno e os satélites de Júpiter também. Então, vamos lá responder. E aí, a gente registra a nossa resposta conforme o nosso entendimento sobre a função aí do telescópio, tá? E finalizamos essa atividade. Agora, turma, eu convido vocês a irem para a ficha de atividades, onde tem uma ficha de atividades da página 79 e 80. Então, vocês vão responder lá agora durante a aula. Então, eu convido vocês a pausar essa videoaula e tentarem fazer sozinhos essa fichinha aqui, da página 79 e 80. E em seguida, a gente dá play para acompanhar a correção, combinado? Então, vamos lá. Olha só, turma. Essa ficha de atividades, vocês conseguiram fazer? Vamos lá conferir? Olha só, ele pede para a gente identificar os instrumentos ópticos representados nas imagens a seguir, não é? Super fácil. Então, aqui primeiro nós temos uma lupa, um telescópio, um binóculo e um microscópio, não é? Na segunda questão, nós vamos classificar esses instrumentos ópticos apresentados na atividade anterior conforme o uso que se dá a eles. Então, por exemplo, os instrumentos ópticos utilizados para observar objetos distantes, eu tenho o telescópio e o binóculo. E os instrumentos ópticos para observar objetos pequenos e próximos, eu tenho a lupa e o microscópio. Já na terceira questão, ele pede para a gente fazer a leitura desse texto e responder as questões. Então, leiam mesmo esse texto aí, tá? E a primeira pergunta, ele diz o seguinte: Galileu inventou a luneta. Explique se essa afirmação é verdadeira ou falsa. E aí, gente? O Galileu Galilei, ele não inventou a luneta especificamente, mas o que foi que ele fez? Ele aproveitou um instrumento com lentes de aumento para construir a sua própria luneta. Já na letra B, ele diz o seguinte: por que o autor do texto diz que o céu nunca mais foi o mesmo após o uso da luneta? Por quê? Porque a partir da luneta foi possível visualizar objetos mais próximos, corpos celestes mais próximos, não é? E letra C, qual foi a descoberta de Galileu sobre a Lua? Então, Galileu ele descobriu que a Lua ela não tinha uma forma perfeita, não é? Como as pessoas imaginavam naquela época, pois ela era cheia de montanhas e crateras. E aí a gente finaliza essa fichinha de atividades. Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula de ciências termina aqui. Não esquece de mandar a foto das atividades para a tia Ju, combinado?
E na segunda aula de ciências, na aula atividade de ciências, vai para casa a última fichinha, que é de revisão do capítulo 1, que são as fichas da página 81 e 82. Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula.